Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do Econometricamente. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre regressão linear, como estar inserindo os dados do Gretel, revisando o vídeo que a gente já colocou aqui no canal e também fazendo a primeira regressão. Teremos aqui uma série de 3 vídeos, pelo menos, para falar sobre regressão linear, fazendo todos os testes de heterocedacidade, normalidade dos resíduos e outros testes para validar aqui 100% para que você possa estar fazendo uma regressão. É isso aí e bora pro vídeo. É isso aí, pessoal. O primeiro passo agora é encontrar os dados. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre onde encontrar dados confiáveis, dados já estruturados. A primeira coisa é você jogar para o Excel, você fazer o download desses dados, sejam de uma pesquisa que você fez, seja de algum site, baixar esses dados. Uma coisa que eu recomendo muito, que ajuda bastante, é estruturar esses dados de uma forma que você consiga lembrar. Então, eu sempre utilizo esse método, que é separar por colunas, numa aba do Excel, fazer todas as descrições que eu tenho sobre a minha base de dados aí que eu vou estar utilizando, porque eu posso ter dados meus, né, de alguma coleta, e eu posso ter dados externos, eu posso ter dados de vários sites. Então, a primeira coisa é organizar esses dados para que tudo fique tranquilo. Então, eu separo pelo nome da variável, a sigla que eu vou estar utilizando, a descrição do que cada uma quer dizer e, por fim, a referência de onde veio. Né? Nesse caso, eu fiz através do Excel usando a forma aleatória. Ok? Então, a primeira base de dados que a gente vai estar olhando aqui para rodar essa regressão linear, e mais importante que a gente vai estar usando aqui o método de mínimos quadrados ordinários. O que isso significa? Significa que a gente não vai poder rodar qualquer tipo de coisa no mínimos quadrados ordinários. Né? Claro que você pode colocar qualquer dado que ele vai rodar, mas não significa que estejam certos. Então, você tem tipos de bases que fazem sentido rodar o mínimos quadrados ordinários. Então, imagine assim, a gente está fazendo uma regressão que não tem relação a tempo. Eu estou olhando indivíduos. Nesse exemplo, eu vou estar trazendo aqui salário de pessoas. Então, quanto digamos que eu fiz uma pesquisa para algum de salários do bairro para ver renda média de uma escola ou do comércio, você está tentando achar um ponto e ver qual que é a renda média das pessoas que circulam ali na frente, então você faz uma pesquisa daquele ponto que você vai abrir o comércio. Então, por exemplo, eu tenho o salário, então eu tenho cada linha significa um indivíduo que eu entrevistei, eu perguntei o salário, quanto tempo essa pessoa estudou, então digamos que são 8 anos para você se formar no ensino fundamental, mais 3 para você se formar no ensino médio, mais 4 para uma graduação, você vai ter pessoas de 8 a 17 anos de estudo aqui. E experiência no mercado de trabalho. Então, essa pessoa, a gente tem duas variáveis aqui que são exógenas do modelo e uma endógena. Né? Então, a gente tem o salário, que a gente vai tentar estimar, então uma expectativa de salário aqui que a gente vai ver, e tentar entender se os anos de educação e a experiência no mercado de trabalho influenciam no salário que essa pessoa vai ganhar. Esse é um primeiro exemplo. O segundo exemplo que a gente também vai estar trabalhando aqui você pode ver que aqui eu já enumerei os indivíduos, né? Indivíduo 1, 2 ou 3. Não há necessidade de fazer isso, mas você também pode. Nesse outro exemplo, a gente vai estar trabalhando com a nota da prova, a nota que o aluno tirou na prova, horas de estudo prévio para essa prova e quantos trabalhos esse aluno entregou durante o bimestre, trimestre, semestre, tanto faz, aí depende se é faculdade, é escola, você que é professor quer fazer uma pesquisa, entender melhor como que os seus alunos se comportam, esse é um exemplo. Então, o aluno tirou 9, mas ele estudou quantas horas? Esse aluno entregou todos os trabalhos que eu disponibilizei no semestre? Então, esse tipo de informação, se você tem ela, você pode entender se estudar e entregar os trabalhos ajudam os alunos na hora da prova.
Isso é super importante para ver a efetividade do material que você disponibilizou de estudo, se está bem claro ou não, se os trabalhos que os alunos estão fazendo estão ajudando eles na hora de fazer a prova. Não é esse é um outro exemplo. Tentei trazer 2 exemplos mais básicos que cabem talvez no dia a dia aí para fazer algum trabalho acadêmico, alguma pesquisa de certa forma de campo para quem está assistindo. Então, agora que a gente já viu o que a gente vai trabalhar, os 2 exemplos que a gente vai estar trabalhando nessa série de vídeos, eu vou estar levando esses dados para o Gretel. Esse é o primeiro passo. Então vamos lá. Vamos abrir o Gretel aqui. Vamos imputar, inserir os dados aqui. Desktop, todos os arquivos. A gente também tem vídeo explicando melhor como está inserindo esses dados. Eu vou trabalhar primeiro a regressão do salário. Então, está na minha aba dados, coluna 1, linha 1. A gente vai estar fazendo mínimos quadrados ordinários aqui. Então, não é uma regressão de tempo, não é um painel, não são dados de corte de vários períodos. A gente não está querendo comparar nada. A gente está querendo ver uma foto da situação daquela pesquisa que a gente fez, daquele momento específico. Imaginando que todo mundo foi feito num intervalo há uma semana, foram entrevistados 100, 200 pessoas aí, para a gente chegar nessa análise. O próximo passo, a gente já tem as variáveis inseridas aqui no Gretel e é bem simples. A gente não precisa digitar nenhum código, ele é bem intuitivo. Então a primeira coisa é a gente rodar propriamente dita a regressão, os mínimos quadrados ordinários. Nessa nossa estimativa, a gente vai estar utilizando o salário como a variável dependente. A nossa ideia é estimar o salário. E a educação e a experiência como variáveis independentes do modelo, né? A gente não vai... Elas vêm de fora, vêm da informação e a gente está tentando, através delas, estimar o salário. Ok, você não precisa fazer mais nada. Você pode definir como padrão aqui o salário, para caso você vá fazer mais do que uma regressão, vai ficar fazendo testes, vai inserir, vai tirar. Então, às vezes você pode clicar aqui para definir e ok. Nesse primeiro momento, saiu nossa regressão. Esse é o resultado da nossa regressão. O que a gente tem aqui, num primeiro momento? A gente tem uma constante, a gente tem a educação e a gente tem a experiência. Na primeira coluna, nós temos o valor do coeficiente, então o coeficiente de impacto dessas variáveis. Na segunda, o erro padrão delas, para mais ou para menos. A razão T e o p-valor. E esses asteriscos são os níveis de significância. Um asterisco é até 10%, 2 asteriscos são até 5% e 3 asteriscos, desculpa, é até 1% de significância, que é o melhor dos cenários. A gente tem o R quadrado, que é um valor importante, o p-valor F da regressão, que também é um valor importante. Bom, vamos fazer inicialmente uma interpretação básica do que a gente está vendo nesse primeiro momento sem fazer os outros testes que vão ser necessários fazer. Então, a gente tem que a educação, então, lembrando que a educação nesse caso está em anos, o salário está em reais. Então, para cada ano que você estudar mais, a gente tem uma expectativa de um aumento de R$ 67,90 no salário das pessoas, em relação a essa pesquisa. Nosso p-valor é bem baixinho, então é um número muito pequeno, então tem uma significância esse resultado. E a experiência. A experiência também está em anos. Então, para cada um ano de experiência a mais que o indivíduo tenha, ele tem um aumento de R$ 79,04 no seu salário, na expectativa de salário. Aqui também a gente tem um p-valor bem pequenininho, consequentemente com uma alta significância. Outro ponto é a constante. Então, a constante aqui, ela não diz muita coisa pra gente, mas basicamente, indiferente do nível de educação ou experiência, o indivíduo, ele vai ter um salário, o indivíduo que estiver empregado, ele vai ter um salário aqui de R$ 194. Isso não quer dizer muito, porque não existe um emprego ou alguém ganhando R$ 194 conta do salário mínimo, a não ser que essa pessoa esteja fazendo alguns freelances e tudo mais, mas
Formalmente não existe isso. Então a gente diria que essa pessoa está desempregada, né? Se ela não tem nem níveis de educação ou experiências nesse modelo e com uma ótica olhando regras, situações reais aí do nosso dia a dia. Nosso R quadrado é de 0,68, então significa que a nossa estimativa ela acerta em 68% dos casos. Então a gente tem uma amostra de 100 observações, então dessas 100 observações a gente está, nossa estimativa ela vai acertar por volta de 68 desses pontos estimados aí. Aqui a gente tem o p-valor da equação que a gente está estimando, tem a mesma questão do nível de significância do p-valor de cada variável que está aqui em cima, que está aqui, que é quanto menor, melhor. Né? Menor que 1% significa que a sua equação está boa. Né? A gente tem mais testes para se fazer, mas inicialmente isso é um resultado aceitável. O nosso R quadrado não está muito bom, ele poderia estar em 80%, 90%, ok? E a gente vai ver também nos próximos vídeos aí o que acontece se a gente tiver 100%. Então, 95%, 100%, isso já não é muito bom. É isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que a gente vai estar trazendo aqui para falar sobre uma regressão em mínimos quadrados ordinários. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve, faz um comentário se você tiver qualquer dúvida. E muito obrigado. Até os próximos vídeos.